Irmãos e irmãs, eu quero falar hoje sobre o tema gerando heróis e heroínas. Gerando heróis e gerando heroínas. Algumas mulheres da Bíblia tiveram a oportunidade de gerar heróis. Algumas mulheres da Bíblia, algumas mães, tiveram a oportunidade de gerar heroínas. Homens e mulheres que foram fortemente usados por Deus para dirigir a história. Nós podemos falar de Sara, que gerou Isaac, um herói para Deus. Deus se manifestou na vida de Isaac, dando início à descendência que Deus havia prometido a Abraão. Deus usou Rebeca para gerar Jacó. E foi por intermédio de Jacó que Deus continuou o seu plano, no cumprimento da promessa que ele havia feito a Abraão. Jacó gerou 12 filhos, e a partir desses 12 filhos, Deus encontrou as 12 tribos de Israel. Raquel, outra mulher que a Bíblia mostra que gerou José, um herói para Deus. Um dos filhos de Jacó, que a ação de Deus na vida de Jacó foi tão grande que o impacto da vida dele não beneficiou simplesmente o povo de Israel, mas beneficiou também os egípcios, gente que não tinha nada a ver com Deus. Nós podemos lembrar de Joquebede, a mulher que gerou Moisés, um homem que cooperou com Deus na libertação do povo de Israel da escravidão. E o que dizer de Abigail, da tribo de Benjamim, que gerou Radassa, que hoje nós conhecemos como Esther, a mulher que intermediou o conflito que existia no povo judeu. Ela fez com que o povo judeu não fosse exterminado, uma heroína aos olhos de Deus. Podemos citar também Noemi. Noemi, que foi sogra de Ruth, como uma mãe, que transformou sua nora, que não era judia, sua nora moabita, em uma bênção para o povo judeu. Ruth gerou Obed, esse homem que, segundo o relato bíblico, foi o avô de Davi, um outro herói para Deus. Existem mulheres na Bíblia que geraram heróis, que geraram heroínas. O texto que nós lemos nessa manhã mostra outra mulher que gerou Samuel, um herói. Samuel, ele é tão importante para o povo de Israel porque recebeu o cargo mais importante para a nação de Israel naquele período, que era o cargo de sacerdote, aquela pessoa que representava o povo diante de Deus, aquela pessoa que respondia pelo povo diante de Deus. Eu acho importante nós falarmos disso, de mulheres que geram heróis e heroínas, porque hoje parece que o quadro mudou. As mulheres, ao invés de gerarem heróis, elas estão a visitar os seus filhos nas prisões. E o número de mulheres que visitam seus filhos nas prisões cresce a cada dia, a cada mês, a cada ano. Hoje, as mulheres, ao invés de gerarem heróis, elas geram cadáveres. O número de pessoas que depositam o corpo de seus filhos nos cemitérios cresce a cada dia. As mulheres estão gerando os filhos que entregam para as drogas, que perdem para o álcool, perdem para a cocaína, perdem para a delinquência, perdem para o roubo. É importante nós falarmos sobre isso. Mas por que esse número cresce de mulheres e de homens que, ao invés de gerarem heróis, geram pessoas que Deus não usa essas pessoas? Se hoje nós estamos cada vez mais a responsabilizar a televisão pelo entretenimento dos nossos filhos e também pela educação dos nossos filhos. Quando o filho precisa se entreter, nós colocamos ele no Panda simplesmente. Terceirizamos essa área da nossa vida. E a pergunta que eu te faço é: qual foi a última vez que você brincou de casinha com a sua filha? De boneca, de carrinho com seu filho? Qual foi a última vez que você fez isso acontecer?
Se sempre que precisa-se de entretenimento em casa, você responsabiliza a televisão por causa disso. Nós hoje temos pais que estão sem tempo para orar pelos seus filhos. Mães que estão na faculdade, estão no emprego, e durante o final de semana se enchem com mais ocupações ainda e acabam tendo falta de tempo de orar pelos seus filhos. Não oram, simplesmente. E eu não estou a orar daquela oração, não estou a falar daquela oração que você faz na mesa antes do almoço ou do jantar. Deus, abençoe essa comida aos meus filhos, em nome de Jesus, amém. Estou a falar do tempo que você separa para estar com Deus, para orar pelos seus filhos. Hoje, existem poucas pessoas que ainda fazem isso. Esse número cresce também porque os filhos encontram dentro da família um vazio de boas referências para seguir. Você já ouviu seu filho dizer: eu gostaria de ser como a mãe, eu gostaria de ser como o pai? E se ele um dia olhar para você e dizer isso, você vai se alegrar? Você gostaria que seu filho fosse como você, mãe, pai? Esse número cresce porque nós hoje não estamos a dar boas referências para os nossos filhos. Porque não estamos a trazer para nós a responsabilidade de educar ou de entreter. E também não estamos a gastar tempo para orar pelo futuro e pela vida dos nossos filhos. Hoje eu quero apresentar, a partir da vida de Ana, um tutorial ou lições de como você pode gerar heróis, de como você pode gerar heroínas, de como você pode ser relevante na sua vida e fazer com que a sua família adore e glorifique o nome do Senhor. Amém? Primeiro, se você quiser gerar heróis, se você quiser gerar heroínas, se você quer ser relevante na vida dos seus filhos, você precisa incluir Deus na educação dos seus filhos. Você precisa incluir Deus no futuro dos seus filhos. Você precisa sonhar com o futuro dos seus filhos. Você precisa ser a arquiteta do futuro dos seus filhos. Algumas mães, elas não incluem Deus na equação do futuro dos filhos. Deus não é uma variável a ser considerada, não é importante. Elas apresentam um futuro de sucesso para os filhos, mas não colocam Deus nesse futuro de sucesso. Então nós hoje temos mães que olham para os seus filhos e perguntam: o que você quer ser, meu filho, quando crescer? E o filho está livre para responder tudo aquilo que trará sucesso na vida dele. O que você quer ser, meu filho, quando crescer? Gestor. O que você quer ser, meu filho, quando crescer? Engenheiro, analista político, advogado. O que você quer ser? Nós hoje temos mães que apresentam simplesmente o lado do sucesso da vida. Não temos mães, ou temos poucas, que estão a apresentar Deus na equação dessa criança. Porque quando nós apresentamos simplesmente o que você quer ser, nós estamos a dizer que o objetivo seu, ó filho meu, terá que ser alcançar aquilo que você quer ser. Nós precisamos de mães e pais que, ao invés de apresentarem o que você quer ser, precisam começar a apresentar o como você quer ser. Como você vai fazer para chegar lá, para alcançar aquilo? Então, as conversas que você precisa ter com seu filho sobre o futuro é o que você quer ser, gestor, mas como você vai alcançar isso? Porque quando você organiza a vida dos seus filhos baseados no o que simplesmente, você pode construir no coração e na consciência da criança uma vida organizada pela frase que o fim justifica os meios. Então hoje nós temos adultos que, para alcançar um determinado fim, não importa o caminho por onde ele passou, quem ele feriu, quem ele pisou,
O que ele fez para alcançar aquele sucesso? Por quê? Porque ele foi ensinado a alcançar simplesmente aquilo e não a traçar os caminhos saudáveis para alcançar aquilo. Quando você começa a apresentar o como para os seus filhos, você está a apresentar ele para Deus. Você está a colocar na consciência da criança que os fins nem sempre justificam os meios. Eu não pergunto simplesmente o que você quer ser. Eu pergunto como você quer ser. Quem você quer ser. O caráter que você quer desenvolver. O que você quer deixar na vida das pessoas. Aleluia. Se você quiser gerar heróis, você precisa ser uma mãe, você precisa ser um pai que inclui Deus na vida dos seus filhos. É isso que nós vemos Ana a fazer aqui. Quando Ana ora, no versículo 11 do capítulo 1 de 1 Samuel, ela está a orar, a fazer uma promessa a Deus. Ela diz: Pai, se tu me deres um filho, eu prometo que dedicarei esse filho a você enquanto ele viver. Enquanto meu filho viver, meu filho vai servir ao Senhor. Uma mãe que está a pensar no futuro do seu filho está a incluir Deus na equação. Não simplesmente uma vida de sucesso. Inclua Deus na educação do seu filho. Isso era uma orientação clara para o povo de Israel. Olhem a orientação que Deus deu ao povo de Israel no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deus está a dizer: estas palavras que hoje lhe ordeno, elas devem estar no seu coração. Mas não simplesmente no seu coração. Você deve inculcar na consciência dos seus filhos, quando você estiver sentado com eles na mesa, quando você estiver caminhando com eles na rua, quando você deitar-se com eles na cama, quando você levantar-se com eles para trabalhar. Inculque no coração da criança as palavras do Senhor. Inculque. E a compreensão dessa palavra inculcar não é fazer com que o seu filho ouça a palavra de Cristo quando estão na escolinha, na sala. É insistir, é ensinar, é sentar com ele até que ele aprenda, inculcar na mente da criança as palavras do Senhor. Tenha cultos domésticos em casa, para começar. Que é coisa que já não faz parte da nossa organização familiar. Esquecemos isso, ficou no século passado. Hoje não temos mães e pais que se reúnem, que sentam na mesa para conversar com os filhos sobre Deus, para orar, para inculcar na mente deles. Temos pais que se reúnem para assistir a novela, isso temos. Mas não temos pais que se reúnem para estudar a Bíblia. Temos pais que se reúnem para assistir o filme último que saiu da Marvel, mas não temos pais que se reúnem para orar junto. Temos pais que se reúnem para fofocar da vida das pessoas da comunidade, mas não temos pais que se reúnem para conversar sobre Deus com os filhos. Será que estaremos a inculcar dessa maneira a palavra do Senhor na mente e na consciência dos nossos filhos? E se não houver essa intencionalidade na pregação da palavra aos nossos filhos, nós não estaremos a desenvolver heróis dentro da nossa própria casa. Paulo diz, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 7, Paulo diz o seguinte: toda a escritura, olhem irmãos, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o Filho de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. Segundo, além de nós incluirmos Deus no futuro dos nossos filhos, mães e pais se coloquem de joelhos pelos filhos. Orem pelos filhos. Lutem pelos filhos. Veja algo de interessante que aconteceu na vida de Jó. Jó representa tudo o que nós devíamos ser aqui. Ele se colocou
como uma coluna de oração na vida dos filhos. Nem quando os filhos se tornaram adultos, Jó parou de orar pelos filhos. A Bíblia fala no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim. O que vivia na cabeça de Jó era o seguinte: provavelmente os meus filhos, nesses banquetes que eles organizam, pecaram ou blasfemaram contra Deus em pensamento. Por isso eu preciso me levantar de madrugada para orar pelos meus filhos, em favor deles. Orar pelos filhos. Precisamos orar pelos filhos. Você vai incluir Deus no futuro dos seus filhos, porque você acredita que eles precisam crescer considerando o Senhor na organização da vida deles. Mas por que você precisa orar? Porque nem tudo na vida dos seus filhos depende de você. Depende da orientação divina que você vai dar. Depende da orientação ou das instruções que você vai dar para eles. Nem tudo depende de você. Quando você ora para os seus filhos, você entende pelo menos 2 coisas. Primeiro, você tem a compreensão de que o seu filho está nas mãos de Deus. E nada do que você fazer, que Deus não queira que aconteça na vida do seu filho, não vai acontecer. A Bíblia diz no livro de Salmos 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que é que esse versículo aqui está a nos dizer? Você pode trabalhar, lutar, ensinar o seu filho, sentar com ele, estudar e amanhã, 18 anos depois, o seu filho se desviar. Você pode suar, fazer isso e aquilo, mas não depende de você o futuro dele simplesmente. Quando você ora, quando você se deleita ao Senhor orando pelo seu filho, você está a dizer: Pai, eu compreendo a minha incapacidade de traçar um futuro digno para essa criança, por isso eu estou entregando ele nas tuas mãos. Porque eu não controlo todas as variáveis da vida dele, eu não controlo isso, eu oro por ele. Para que quando ele crescer, desenvolva amor, paz, temperança e todos os frutos do Espírito Santo, eu oro por ele. E ainda quando ele crescer, continue orando pelo seu filho. Ore pelos meninos. Comece a abrir a porta do quarto deles de madrugada e ore na cama deles, sentada incansavelmente, ajoelhe na cama do seu filho e ore. Você, pai, tem toda a autoridade para impor as mãos na cabeça dos seus filhos e orar por eles, profetizar sobre a vida deles, traçar um futuro digno. Você tem autoridade para fazer isso, porque não depende simplesmente de você. Aí nós oramos quando o menino está doente. Nós oramos quando o menino precisa de alguma coisa. Não! Ore pelo seu filho todos os santos dias. Amém? Ajoelhe-se por eles. Você não tem noção do impacto da oração de uma mãe pelo seu filho. Você não sabe o que acontece no mundo espiritual quando você se levanta orando pelos seus filhos. Existem aquelas frases que dizem: quando as mães estão de joelhos, os filhos se colocam de pé. Porque é a oração de uma mãe que começa a manter o seu filho. Para suportar, ter estrutura diante da vida, é a oração. E quando você ora, isso traz tanto benefício, não só no mundo espiritual de bênção e paz para a vida do seu filho, mas que quando o filho vê a mãe a orar, o pai a orar, não há como ele não desenvolver uma vida de oração. Não há. Primeiro, você ora porque compreendes que nem tudo está ao teu alcance. E se nem tudo está ao teu alcance,
Quando você ora, você encontra descanso. Esse é o segundo benefício da oração na sua vida pela sua família. Você encontra descanso no que Deus está a fazer. Quando não oramos, nós nos preocupamos, nós vivemos aflitos, nós vivemos angustiados. Mas quando nós oramos, nós encontramos descanso. A oração tem esse efeito de que você vai para Deus com muitos pedidos, lágrimas, coração apertado e angustiado. Você se ajoelha, derrama. Mas quando você se levanta da oração, você se levanta limpo, em paz, descansado. Às vezes você não ora exatamente porque Deus tem que resolver. Porque às vezes a resposta de Deus para o pedido da sua oração vai ser não. Mas você levanta do período de oração com a consciência de que o Senhor recebeu a minha preocupação. A oração não deve ser simplesmente para pedir, mas para trabalhar no nosso coração. Porque quando nós estamos desesperados e angustiados, nós não tomamos decisões. E nós acabamos infectando todo o ambiente ao nosso redor. Primeiro, ore para entregar todas as coisas nas mãos de Deus, mas ore para que você tenha descanso. Nós precisamos crer que o poder da oração transcende a capacidade de recebermos alguma coisa. A oração começa a trabalhar em nosso coração, trabalha em nossa vida. Essas mulheres, elas não geraram heróis e heroínas da noite para o dia. Elas não confiaram no acaso. Elas tomaram o protagonismo da vida. E o que Deus quer é que você tome o protagonismo do curso da sua família também. Amém? Terceiro, que eu encontro na vida de Ana, é muito interessante. Está aqui no versículo 18. Ana, ela chorava por um filho. Chorava também porque ela tinha uma rival que não era fácil de lidar. Por Ana não ter filho, a rival zombava dela. Como se não bastasse, Ana sobe para o templo para orar. E o profeta do templo a acusa de embriagado. Você está bêbada. Vai fazer esse escândalo de oração lá na tua casa. Quando é que você vai parar de beber? E Ana diz, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou aflita, eu estou desesperada. O profeta consola Ana e lhe diz algo muito interessante aqui no versículo 18. Vá em paz, que Deus lhe dê o que você pediu. O que eu achei interessante é o que acontece com Ana depois dessa frase. A Bíblia diz que Ana levantou daquele estado de desespero e angústia, comeu alguma coisa e o seu semblante não era mais triste. Ela ficou feliz. Primeiro, você precisa colocar Deus na equação da vida dos seus filhos. Segundo, você precisa orar pelos seus filhos. E terceiro, algo que depende muito de você é transmita paz no ambiente da sua família. Tenha alegria que contagia. Sorria um pouco mais para as pessoas. A Bíblia diz que depois disso, Ana se levantou, sorriu e foi para casa. Mas antes desse episódio no templo com Samuel, no versículo 7 e no versículo 8, nós encontramos uma família de Ana toda afetada com o desespero e a tristeza de Ana. Inclusive o marido no versículo 8 vai e diz, Ana, por que você chora? Será que eu não sou suficiente? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos que eu possa te dar? Por que você chora? Ok, o coração de Ana, entristecido, estava a trazer um ambiente terrível para a sua casa. Terrível. Mas quando Ana é confortada pelo sacerdote, ela muda completamente o seu semblante. Deus olhou para o coração de Ana e usou Samuel para resolver o conflito interno que Ana estava a viver. Porque era um conflito que já estava a afetar a família de Ana. O que eu estou a dizer com isso? As brigas dentro da sua casa, as discussões que os seus filhos presenciam, o pai a dar corrida na mãe, a mãe a dar corrida no filho, no pai, constantemente, vai gerar um ambiente dentro do coração de seu filho de conflito. E isso não vai colaborar
para que haja heróis e heroínas dentro da sua família. Você pode orar pelos seus filhos, você pode ensinar a Bíblia, mas se com o pai desses filhos a relação não estiver bem, não pense que isso não afeta a vida dos seus filhos. E a alegria dentro da família é muito importante. A alegria dentro da sua própria vida é muito importante. Há uma carta que Paulo escreveu só falando de alegria. E no livro de Filipenses, essa mesma carta, capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Andem alegres, felizes. Porque quando vocês estão felizes, os seus filhos estão felizes. E quando eles estão felizes, isso gera paz e conforto na vida deles. Isso gera paz. Sabem, as pessoas que hoje estão a lutar nos consultórios de psicólogos para tentar resolver um conflito interno, elas podem contar muitos motivos, mas um que não escapa: conflitos dentro das suas famílias. Conflitos, abusos, relatos de que a coisa não andou bem. E eu gosto daquele teólogo que diz: marido, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos não é começar a fazer depósitos de dinheiro na conta dele enquanto ele é criança para chegar a 20 anos e receber 1 milhão, ou lhe dar um terreno. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos é amar a mãe deles, é se sacrificar pela mãe deles, é eles perceberem que o pai desenvolve um clima de paz e harmonia dentro de casa. Porque existem famílias que matabicham discussão, almoçam brigas e jantam com brigas. Os filhos estão dentro desse ambiente onde é gritarias, gritarias e gritarias. A Bíblia diz que Ana levantou e o seu semblante não era mais triste. Qual é a sua postura na sua família? Você pode ser um agente de transformação da consciência do seu filho. Você pode começar a tomar o protagonismo e dizer: eu vou avançar na oração, eu vou avançar no ensino, mas eu vou avançar também na produção de um ambiente saudável para a minha família. Amém? Na produção de um ambiente que gera paz, harmonia e tranquilidade. Você pode tomar a dianteira disso. Os irmãos já ouviram falar de uma mulher chamada Susanna Wesley? Susanna Wesley, ela vem de uma família numerosa. Ela era a 25ª filha. 25ª filha, uma família muito numerosa. Ela se casou aos 19 anos. E como vem de uma família numerosa, ela reproduziu esse padrão, ela teve 19 filhos. E eu acredito que Susanna adotou para si uma vida de oração pelos seus filhos. Adotou para si uma vida de ensino bíblico aos seus filhos. Adotou para si uma vida onde o ambiente familiar era saudável, de paz e harmonia. Sabem, nesses 19 filhos, quem saiu? Primeiro, Charles Wesley. Você hoje canta muitas músicas no cantor cristão, compostas por Charles Wesley. Muitas músicas. E Charles Wesley, ele é hoje conhecido pela história do avivamento como o poeta do avivamento. Principalmente no movimento metodista. Ele escrevia poemas e canções que, quando lidos, influenciavam os corações das pessoas que ouviam. Ok, você pensa que Susanna Wesley conseguiu encaminhar simplesmente Charles? Deixa eu te falar da vida de John Wesley. Vocês já ouviram falar de John Wesley? Conhecido como o quê? O fundador da igreja metodista. Um movimento mundial. Hoje tem metodista nos Estados Unidos, Angola, na Ásia. E eu não conseguirei colocar em palavras o impacto que a vida de John Wesley causou no mundo. E também não conseguirei colocar em palavras o impacto que a vida de Susanna Wesley causou na vida desses dois senhores. Uma mãe que todos olhavam para ela e provavelmente diziam: 19 filhos?
Uma mãe que hoje é conhecida como aquela que orou pelos seus filhos em favor do reino de Deus. Amém? Que os levou para os caminhos que eles deviam andar. Vocês hoje veem homens de poder no reino de Deus. Homens que influenciam a vida. Homens que estão na linha de frente. Mas vocês não sabem quem ajoelhou anos atrás pela vida desses homens. Há uma história, há uma mãe que chorou, que lutou pela vida desses meninos e hoje estão a impactar o mundo. Há uma história. Como você vai ser conhecida amanhã? Imagine seu filho, sua filha, daqui a 25 anos. Como ele será? Terá 25 anos. Está casado, formado, está distante de Deus. Como será sua menina? O que você visualiza quando olha para eles? O que você visualiza? Tudo aquilo que você desenha para ele ou para ela começa a ser produzido agora. Começa a ser produzido agora. Então hoje nós temos pais e mães que olham para os seus filhos e cobram responsabilidades. Você devia ser aquilo, mas eles não fizeram o trabalho de casa anos atrás. E os irmãos sabem do que se diz. A sociedade é composta por famílias. E se não tivermos famílias saudáveis, teremos uma sociedade doente. Mas como nós vamos ter famílias saudáveis se não temos pais e mães que tomam protagonismo da sua vida, da sua família, que trazem para si a responsabilidade? Eu oro para que Deus te incomode, para que Deus coloque um sentimento no coração que não te faça dormir enquanto você não tomar o protagonismo da educação do seu filho, enquanto você não começar a orar pelo seu filho, enquanto você não criar um ambiente de paz e tranquilidade na sua família. Eu oro para que Deus te incomode, que coloque um espinho na sua carne, igual de Paulo. Para que você se toque e você levante e diz: depende de mim, depende só de mim. Eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou buscar. Pai, mãe, tome a responsabilidade da educação do menino. Inculque na cabeça deles. Hoje é dia da mãe, eu sei. E eu podia preparar uma mensagem de elogio a vocês. Hoje é o vosso dia, né? Mas estamos no momento que precisamos de elogios? Não sei se estamos. Porque quando o povo de Israel festejava e construíram um bezerro de ouro, Deus olhou para baixo e disse: o povo não devia festejar agora. Devia chorar. Devia chorar. Devia se endireitar. Devia rasgar as suas vestes, o seu coração. Eu não sei se estamos no tempo de festejar. Nós estamos no tempo de chorar. Porque eu choro com casamentos desfeitos. Eu choro com brigas e crises familiares. Eu choro com famílias desestruturadas. E são muitas, são muitas. Então nós precisamos levantar e dizer: eu vou agir pela minha família. Amém? Eu vou, somente eu. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar pela sua casa.